Você está na Agenda Econômica. Estamos examinando aqui hoje inovações tecnológicas na indústria. Nosso convidado é o Dr. João Alberto Denegre. Ele é diretor de inovação da FINEP, financiadora de estudos e projetos, empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Comigo no programa o jornalista Davi Emerick. Dr. Denegre, nós temos aí a questão industrial como centro desse programa, né? Há um elo importante nessa cadeia de inovação, que é inovação tecnológica, que é considerado ainda muito fraco no Brasil, que é a indústria. Ou seja, sendo responsável por grandes investimentos em pesquisa, em desenvolvimento, novos produtos no mundo inteiro, no Brasil a participação da indústria ainda é modesta, para usar uma palavra cuidadosa, não chegando nem mesmo à metade dos gastos nacionais já considerados baixos. Como é que nós chegamos a essa posição? Então, tem que fazer o seguinte, um dos indicadores importantes do ponto de vista de mensurar o quão fortes são os elos do setor produtivo com ciência são os gastos que esses setores fazem em pesquisa e desenvolvimento. Esse é um dos indicadores que o mundo utiliza para analisar o quão intensivo é em conhecimento as atividades industriais. No caso brasileiro, tem que levar em conta o seguinte, o investimento de P&D com relação ao PIB, ou então o investimento de pesquisa e desenvolvimento das empresas com relação ao seu faturamento, varia de acordo com os determinados grupos de empresas que você pode agrupar e ver. Se você pegar esse núcleo tecnológico da indústria brasileira, eles investem em torno de 1,2 a 1,3, depende qual é o critério, de pesquisa e desenvolvimento com relação ao seu faturamento. Se você olhar isso em relação ao mundo, esse é um valor médio, ele é pequeno. Se você pegar, por exemplo, a indústria farmacêutica brasileira, que é um setor importante, inclusive cresceu muito por conta da oferta de produtos genéricos, etc., vai entrar agora em biofármacos, ela investe em torno de 4%, 5%, 6% de acordo com a empresa. No mundo, as farmacêuticas investem em torno de uns 20% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento. No entanto, tem um indicador que é importante ser observado. Se você pegar no mundo, 50% das atividades de pesquisa e desenvolvimento que as empresas realizam são financiadas pelo setor público e são financiadas a juros zero, com longo prazo de maturação, 10, 15, 20 anos, e com prazos de carência que variam em torno de 5, 6 anos. Isso significa o seguinte, se você é uma empresa do setor industrial, de serviço, de qualquer setor produtivo, certo, no mundo afora, nos países desenvolvidos, você encontra crédito para poder financiar, em média, 50% das atividades de pesquisa e desenvolvimento que você faz. No Brasil, menos de 5% dos gastos de pesquisa e desenvolvimento das empresas é financiado pelo setor público. 95% é financiado ou com recursos da própria empresa ou com créditos que ela obtém, inclusive, no setor privado, sendo que 90% é do lucro da empresa. Esses dados são os dados da Pintec e do IBGE. É só ir olhar lá e fazer as contas super tranquilo. Então, significa o seguinte, que 90% dos gastos que as empresas brasileiras fazem em pesquisa e desenvolvimento são recursos do seu lucro que ela está colocando em atividades de alto risco tecnológico. Essa é a realidade que o Ministério de Ciência e Tecnologia está direcionando os recursos a qual o senhor se referiu inicialmente. O Ministério, de fato, vai anunciar um plano ousado para tentar fazer com que a gente consiga financiar essas atividades, que aí é que estão as atividades criativas, geradoras de emprego e renda de melhor qualidade e de dinamismo econômico. É aí onde se concentra as atividades que geram um ganho de produtividade de longo prazo na economia brasileira. Veja o seguinte, existem vários tipos de investimento. Mas a qualidade do investimento é uma coisa que o setor público tem que estar sempre olhando. Então, por exemplo, se nós pegarmos um caminhão, ele é um bem de capital importante, faz parte da formação bruta de capital fixo da economia, mas os ganhos de produtividade que você obtém com um caminhão novo rodando na economia, ele é menor do que os ganhos de produtividade que a economia obtém quando investe em pesquisa e desenvolvimento em atividades criativas.
ele não apenas ele é menor, são dois investimentos. Só que um gera menos produtividade e com uma depreciação mais rápida desses ganhos de produtividade. Para o telespectador entender, se você compra um caminhão novo, em 3 ou 4 anos o caminhão não é mais novo. Consequentemente, os ganhos de produtividade que você obteve rapidamente por uma substituição de uma frota, ele acaba rapidamente se perdendo do ponto de vista da economia. Agora, os ganhos que uma empresa, quando cria um novo produto, um novo processo, eles são de longo prazo do ponto de vista da sociedade. Então, esse que é uma questão importante a ser observada. A qualidade chave do ponto de vista dos ganhos de produtividade que a economia brasileira precisa para continuar distribuindo renda nos próximos anos. E é essa a preocupação do governo, aumentar justamente e colocar o dinheiro do investimento no lugar certo. Os empresários acusam que eles investem pouco, não investem tanto por falta de uma política industrial e que o governo deveria estimular mais a indústria a assumir riscos e gastar mais com o desenvolvimento de produtos de inovação e tecnologia. Além disso que o senhor está falando, que tem um plano ousado aí para estimular empresas que estão investindo mais em tecnologia, vai ter mais recursos para isso. O senhor acha que ainda faltam alguns outros instrumentos para dar mais dinamismo a esse processo? O Brasil melhorou os seus instrumentos de uma forma significativa a partir de 2004 com a aprovação da Lei de Inovação. Veja assim, nós não tínhamos um instrumento que era um instrumento importante que o mundo inteiro tinha, que era o instrumento da subvenção econômica. Você ter a capacidade de subvencionar projetos de inovação das empresas. Esse mecanismo ele se tornou operacional a partir de 2005. O Brasil tem que melhorar, evidentemente, todo o seu processo de como fazer, de como utilizar esses instrumentos. Mas o Brasil dispõe hoje de instrumentos fiscais, que é a Lei do Bem, de incentivo ao que se convencionou chamar a Lei do Bem, que são os incentivos fiscais à pesquisa e desenvolvimento. O Brasil tem a subvenção econômica, que é o crédito subvencionado, né? Que é o que as pessoas conheceram no passado como recurso a fundo perdido, mas não é uma expressão boa para utilizar isso, porque não está se perdendo nada, na verdade está se funcionando tecnologia, ou seja, recursos não retornáveis, né? Tem crédito subvencionado e tem uma universidade empresa e recurso que vai para projetos onde articula a universidade empresa. O que está faltando, no caso brasileiro, é você integrar esses instrumentos em programas. Porque e essa é uma queixa do setor privado, e o setor privado tem toda a razão nisso. O setor privado tem que encontrar no Estado uma porta única de entrada para os seus diversos instrumentos. É como você chega, você apresenta um projeto, tem uma parte do projeto que é subvencionado, tem uma outra parte que é crédito, tem uma outra parte que exigiria talvez investimentos tipo FINEP Participações, tem uma outra parte, mas ele é um projeto integrado. Nenhum projeto de inovação tecnológica das empresas, ele é exclusivamente financiado por meio de um só mecanismo. A inovação é uma coisa complexa para a empresa, ela necessita buscar novos conhecimentos, ter novos instrumentos. Então, tem razão o setor privado, sim. Ele deve sugerir, propor, inclusive, alterações do ponto, porque é assim que a sociedade funciona, e a chave desse processo é um processo de integração desses instrumentos com uma porta única de entrada no setor público para projetos de elevado risco tecnológico e longo prazo de maturação. Doutor Denegre, vamos a mais uma tabelinha aqui para os seus comentários, né? O perfil das empresas. Na indústria brasileira existiam aproximadamente 31 mil empresas com 30 ou mais pessoas ocupadas, isso no ano de 2005, foi a data que o senhor citou aí, a data marco. Dentre essas empresas, esse trabalho identificou 1.114 empresas líderes, 10.105 empresas seguidoras e 469 empresas emergentes. Qual que é a função de cada uma dessas modalidades empresariais e se esse perfil empresarial brasileiro poderia ser classificado como positivo para superar esses desafios tecnológicos e de inovação?
Essas empresas que você está mencionando do setor industrial, essas 1.100, 1.200 empresas que são as empresas líderes, essas 10 mil seguidoras e essas 400, 500 e poucas empresas que são empresas emergentes, que são, portanto, novas e pequenas ainda, mas que têm um grande potencial de crescimento, é aquilo que a gente considera o núcleo tecnológico do setor produtivo brasileiro. Os indicadores mostram que esses números que são de 2005 devem ter evoluído nesses últimos 5, 6 anos de forma positiva. No entanto, é importante ter claro que quando a gente compara esses números com os países em desenvolvimento, nós estamos bem, nós somos uma economia grande. Mas quando a gente compara esses números com os países desenvolvidos, nós temos que ver que esse núcleo tecnológico ele tem que andar aceleradamente, muito mais rápido do que tem andado no período atual. Para não aumentar a distância. Para não aumentar a distância, porque é aquela a rainha vermelha, né? A síndrome da rainha vermelha. Você vai andando, mas o mundo também está andando. Então, você tem que andar mais rápido que o mundo para a gente poder chegar à fronteira. Para que a gente consiga acompanhar a fronteira mais de perto. O que é importante ver é o seguinte, para fazer isso, precisa ter foco. Foco nos investimentos. O Brasil precisa fazer escolhas de tecnologias que são críticas do ponto de vista do seu desenvolvimento e escolhas de tecnologias que são possíveis de serem alcançadas com investimentos que demandam 5, 10 anos. Estas escolhas, a tendência é que o Brasil faça essas escolhas ao longo dos próximos anos. Tudo indica que todos os países que se desenvolveram e cresceram e que experimentaram trajetórias de crescimento, eles acabam fazendo escolhas. Agora, as nossas escolhas, elas dependerão de você apostar em segmentos de maior intensidade tecnológica, em segmentos mais dinâmicos. O Brasil, ele é um país exportador nato de alimentos para o mundo. Nós somos absolutamente competitivos nisso, deveremos continuar sendo. Isso não significa que nós devemos abandonar, ou se pode ser alguma, essa trajetória é uma boa trajetória. O Brasil exporta soja, exporta carnes, tem uma grande plataforma de exportação de alimentos para o mundo inteiro vai precisar de alimentos a vida toda, porque todos nós vamos precisar comer a vida toda. Inclusive, existe um desenvolvimento tecnológico importante, existe Embrapa e tal coisa. Agora, existe a possibilidade de uma aposta em segmentos de maior intensidade tecnológica. Ela é a chave dos ganhos de produtividade no caso brasileiro. Diretor, eu vou colocar um caco na entrevista aqui. O senhor fala em escolhas e tal, e é uma área sensível que exige maturação. Se é um investimento agora, vai dar resultado 5, 6, 10 anos para frente. Exatamente. Portanto, isso está tudo suscetível a crises econômicas internacionais, crises econômicas variáveis que muitas vezes nem o país domina, elas não estão sob o controle de um governo. Aí entra a questão da política, ou seja, somos uma democracia, de 4 em 4 anos temos a eleição presidencial. Há algum risco do processo político atrapalhar essa marcha? Outra questão, a gente vem numa marcha batida positiva somente nos últimos governos anteriores, desde quando a gente vem numa marcha positiva em direção à inovação? Olha só, primeiro, os ciclos políticos existem em qualquer país desenvolvido, em qualquer país que tenha democracia, que é chave, inclusive, do ponto de vista do desenvolvimento. O que é relevante observar é o seguinte, todo mundo pode recordar, uma das primeiras entrevistas que o presidente dos Estados Unidos deu quando teve a crise de 2008, qual foi? Nós manteremos os investimentos em ciência, tecnologia, em universidades, e ele aumentou os dispêndios aí. E enxugou diversos outros dispêndios, porque aí sim dá uma trajetória de longo prazo. Além de salvar os bancos. Além de salvar os bancos, claro. Mas, de qualquer forma, se você observar, ele fez cortes, mas ele anunciou aumento dos dispêndios em ciência, tecnologia e inovação do país. Se você pegar um país como a China, ela fez em 2006 suas escolhas das 100 tecnologias críticas. A Índia fez isso também, os países europeus fizeram, e esses documentos eles consolidam uma trajetória de longo prazo. O Brasil vai amadurecendo ao longo do tempo e vai aprendendo com esses ciclos e com essas crises que a gente vivencia ao longo dos tempos. Mas nós estamos numa marcha positiva desde quando? Claro que nós estamos numa marcha positiva. Nós estamos numa marcha positiva a partir do momento em que a economia brasileira começou a crescer.
E nós estamos numa marcha positiva a partir do momento que o Brasil melhorou seus instrumentos de apoio à inovação. Porque tem uma coisa importante do setor produtivo, assim, o setor produtivo só vai investir em inovação, em atividades mais ousadas, e nós mesmos, se fôssemos empresários, faríamos isso, se tiver demanda. Então, o crescimento econômico, ele é a chave do ponto de vista de perspectiva que você tem para investir em atividades mais críticas do ponto de vista da sua produção. Então, a partir do momento que a economia cresce e continua crescendo, o setor produtivo vai encarar novos desafios e vai aceitar mais riscos. E, para isso, o Estado precisa estar empurrando cada vez mais o setor produtivo a esses riscos, compartilhando esses riscos. No próximo bloco, nós vamos analisar aqui o papel dos investimentos diretos estrangeiros em ciência, tecnologia e inovação e também fazer algumas pequenas comparações com um país em desenvolvimento, a China. Continue com a Agenda Econômica. Até já.